Que bom que você está de volta aqui no Filantropando. No último episódio a gente falou sobre como a gente vai fazer para ser proporcional na nossa atitude de ajudar. E a gente entendeu que a gente precisa ser proporcional porque pensar em valores financeiros vai ser injusto e não vai condizer com a realidade, nem sua realidade, nem com a realidade do mundo. Então você precisa traçar um valor proporcional. E eu pedi para você traçar o valor proporcional primeiro, para depois a gente falar de financeiro aqui. Porque eu quero exatamente que você tenha o seguinte choque. Quando você pensa assim, ah, eu vou separar tantos por cento do meu dinheiro. Quando você toma essa decisão, tantos por cento do meu dinheiro eu vou separar, e aí você olha para o seu orçamento mensal, a tendência que você tem é de ser confrontado com aquele valor inicial, né? Porque é o valor do coração, né? E aí você fala assim, puxa, acho que não vai dar para ser aquilo tudo, vou ter que diminuir um pouco e tal. E eu queria que você tivesse esse impacto para você ver como a gente é egoísta, como que é da nossa natureza isso. Mas a gente consegue sim fazer o máximo que a gente pode quando a gente define um valor proporcional. Pode ser que agora, fazendo a análise do seu orçamento, você mude esse valor, não tem problema nenhum. Mas você vai saber que você está fazendo o máximo que você pode. É outra realidade. Quando você dá qualquer coisa, você não sabe se você está dando realmente o máximo que você pode. Mas quando você faz um orçamento e você define quantos por cento desse orçamento vai para ajudar as pessoas, aí você sabe sim que você não está fazendo o mínimo. Está fazendo o máximo que você pode. E você vai perceber que você não precisa ser um tubarão, você não precisa ser um cara grande, um cara com muito dinheiro, um grande investidor para poder ajudar as pessoas. Não, com o pouco que você tem. Às vezes você ganha só um salário mínimo. De repente, é possível sim, se você pensar de maneira proporcional. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar agora aqui, e é para isso que a gente vai usar o quadro, é entender financeiramente o seu orçamento, como ele deve funcionar. É claro que não tem como abrir o orçamento de todo mundo que está assistindo, de toda a audiência aqui do canal, mas você tem como fazer isso de maneira proporcional. É para isso que a gente vai trabalhar aqui. Antes eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, recomendar um livro de educação financeira. Cara, esse livro é engraçado, porque na escola brasileira a gente não tem educação financeira, né? A gente devia ter educação financeira na escola brasileira. A gente precisa disso, né? Famílias árabes, por exemplo, ou do Oriente, né? No Oriente Médio ali, judeus, árabes, eles aprendem isso em casa. No Brasil, a gente não aprende em casa como guardar dinheiro, né? Muito raramente. Às vezes você tem um pai, uma mãe que te ajuda e tal, mas normalmente na cultura brasileira isso não é comum. A gente tem, na verdade, cultura de consumo, né? E não cultura de controle, cultura de investimento, cultura de guardar dinheiro. A gente não tem essas culturas, né? Nossa cultura de consumo, o que é uma grande pena. E a gente precisa mudar essa realidade, né? Eu falei agora igual o Geraldo Alckmin, a gente precisa mudar, né? Então, vamos começar pela gente e por isso eu quero recomendar para você um livro. Não ganho nada recomendando esse livro, mas você vai ganhar muito se você comprar esse livro, que é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ok? Anota aí, está escrito na descrição, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse é um livro muito interessante porque ele vai ajudar você a ter as noções necessárias para poder cuidar direito do seu dinheiro, do seu orçamento. Tem princípios, né? É um livro que te ensina princípios, princípios muito importantes para a gente construir essa educação financeira. Então, vamos para o quadro. A primeira coisa que você precisa entender é que eu falei duas, né? A primeira é o livro, a segunda coisa é você precisa se pagar primeiro. E isso é um tipo de pensamento, um tipo de entendimento que normalmente nós brasileiros não temos, que é se pagar primeiro. A gente paga todo mundo primeiro e depois a gente vai pro que sobrou, o que restou, a gente usa pra gente. Fica mais perto de você. O problema disso é quando você paga todo mundo primeiro e se deixa para pagar por último, você fica com o resto. E o resto normalmente é muito pouco. E como você não tem nenhum planejamento, o que você faz com esse resto? Você torra ele, entendeu? Porque você não tem nenhum planejamento de longo prazo, nem de curto prazo. Então o que sobrou, sobrou, você gasta. E aí normalmente é do que sobrou que você vai pensar assim, ah não, do que sobrou eu vou ajudar alguma coisa, né? E aí você pode até ficar tentado a falar assim, não, eu vou tirar uma porcentagem do que sobrou, né? Mas, novamente, se você tirar uma porcentagem do que sobrou, você não está sendo justo nem com você, nem com as pessoas que você está ajudando, porque você não está sendo realmente proporcional com o seu tamanho, quem você é no mundo, né? Então, não é do que sobra que você tira,
Até porque do que sobra, sobra sempre muito pouco, né? Então vamos aprender como é que a gente faz para sobrar mais. É simples, é só não trabalhar com a ideia de sobra e se pagar primeiro. Bom, como é que a gente faz isso? Do que você recebeu, você vai separar 60% para as despesas. Você fala assim, 60% eu gasto muito mais do que isso, né? Então, considerando a realidade brasileira, eu vou usar um dado aqui um pouco mais drástico. Em vez de 60%, 70% você vai usar para as despesas, ok? 70% para as despesas. O que você faz com o resto? Que bom que você perguntou. No mínimo, 10% para investimentos, 10% para doações e os outros 10% é o que sobra para você gastar com o que você quiser, gastos livres. Qual que é a diferença que isso vai fazer na sua vida? Isso aqui é investimento, isso aqui é despesas, isso aqui é, vou colocar filantropia, e aqui eu vou colocar gasto livre. Eu estou otimizado para o brasileiro, certo? 70, 10, 10, 10, 10. Mas, na verdade, se você reduzir as suas despesas, você pode aumentar aqui. Você pode aumentar no investimento, você pode aumentar nos gastos livres. Você vai gastar 70% com despesa, 10% com investimento. Por que 10% com investimento é importante? Porque senão o seu dinheiro não cresce, senão você não cresce. Estamos falando de educação financeira, não estamos? Então você precisa crescer também. Então, 10% é para você investir. Tem que tirar esse dinheiro para guardar. É isso que a gente precisa aprender como brasileiros. 10% é para investimento, 10% para filantropia, 10% você gastar à vontade. Só um detalhe aqui. Aí você fala assim, mas 70% não paga minhas despesas são maiores de 70%. Aqui está um erro na sua vida que você precisa corrigir. Ah, mas eu não sei como é corrigir. Como que eu vou tirar as coisas que eu tenho? Como é que eu não tenho mais do que tirar? Dá o seu jeito. Tem sim, sempre tem. A gente pode viver com muito menos do que a gente tem vivido ultimamente. Você precisa reduzir aqui, não aqui. Olha quanto isso aqui é pequeno. 10% para você gastar para você, 10% para você ajudar alguém, 10% para você investir. Isso é muito pouco. E todo o resto está sendo gasto com as despesas. Você precisa reduzir as despesas. E se por acaso, em algum mês, deu um mês, aconteceu um mês, e aí você está com um problema para pagar as despesas, porque as despesas estão maiores do que aquilo que você tem recebido, né? Tem um erro aí, você já sabe que tem um erro aí. Como é que você corrige isso? Simples. Você tira primeiro, você se paga, tá? Isso aqui é o se pagar. Quando eu falo quando você se paga primeiro, eu estou falando disso aqui, ó, o dinheiro que você guarda para o seu investimento, tá? Esse dinheiro que você guarda para o seu investimento tem que sair da sua conta todo mês, todo mês. Esse dinheiro aqui de filantropia sai também logo de cara. Então o que acontece? É simples. Começou o mês, 10% você tira, pum, joga em outra conta que é a conta do investimento. 10% você tira, joga para filantropia, já saca, já coloca em dinheiro, já manda para algum outro lugar, não sei. Tirou, pum, o que sobrou é com que você vai trabalhar. Então, os gastos livres você até pode jogar na despesa, mas você nunca pode jogar esses dois na despesa. Esses dois aqui são sagrados, esses dois aqui você tem que tirar todos os meses. Isso é educação financeira. Isso é o que faz qualquer pessoa rica no mundo hoje. É assim que eles se tornam ricos. É assim que uma pessoa pobre vira uma pessoa rica. É assim que uma pessoa consegue, aos poucos, construir patrimônio. É obedecendo a regra de se pagar primeiro. Essas duas aqui, esses dois aqui, tem que. Deixa eu dar um zoom para você ver bem de perto. Esses dois aqui não podem sair daqui. Esses dois aqui vêm primeiro. Primeiro isso, depois o resto. Porque senão você vive para pagar os outros. Você vive para pagar os outros. Então você não vive para você. Você vive para os outros, para pagar a conta, para pagar o que. Todo mundo está recebendo seu dinheiro, menos você. Primeiro você vai receber. Separar o seu e separar o que você vai doar. Porque isso é o justo. E aí,
depois você vai lidar com o resto. Ah, esse mês não deu. O que que você faz? Você negocia a dívida. É assim que se faz. Quando você não tem dinheiro, quando o seu custo mensal é maior do que o que está entrando, um erro que tem que ser corrigido, quando o seu custo mensal é maior do que está entrando, o que a gente normalmente faz? A gente pega um empréstimo, a gente faz negociação com o banco, a gente negocia a dívida, a gente não faz isso? A mesma coisa vai acontecer. Você tem que entender que 70% é o limite do seu dinheiro. Passou de 70%, negocia a dívida, faz o que tiver que fazer para encaixar tudo que você tem de gastos e despesas dentro dos 70%. E você não tem nem discussão sobre se vai usar ou não aquele valor de investimento, se você vai usar ou não aquele valor que você já separou, porque ele já está separado. Isso tem que ser uma regra fria, uma regra que você não tem emocional. Você faz todo mês igual um robô, tem que ser feita, tem que ser feita. É assim que funciona, a vida funciona assim. Deixa eu dizer mais uma coisa sobre a questão do investimento. Se você não tem o investimento todo mês, você não cresce de tamanho, você não ganha patrimônio e você perde grandes oportunidades. Dinheiro é oportunidade. Então, se você tem o dinheiro e surgiu uma oportunidade, você pega essa oportunidade. Agora, se a oportunidade vem, como várias vieram na nossa vida, né? Tenho certeza que na sua também. Vem a oportunidade e você não está com o dinheiro ali, você não vai conseguir abraçar essa oportunidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que a gente chama de sorte, né? Ah, fulano é sortudo. É preparo. Então, quando a sorte vem, você está preparado para ela, você agarra. Agora, se a sorte chegar e você não estiver preparado para ela, você não vai agarrar. E eu estou falando de sorte, mas eu posso estar falando de coisas que nem tem a ver com sorte. Simplesmente agora você tem dinheiro, você pode tomar decisões muito melhores na sua vida. E é muito legal quando você faz isso, por dois motivos. Agora eu estou falando do investimento. Quando você vê o seu dinheiro crescer ao longo dos meses, vai ser difícil os primeiros 3 meses. Você vai sofrer. Os primeiros 3 meses você vai sofrer. Ah, eu não estou conseguindo, meu pai, que nossa, que duro. A partir do terceiro mês, mais ou menos, quando você começa a ver que seu dinheiro cresceu, o dinheiro que você está guardando cresceu, aquilo te dá uma alegria. E aí você começa a gostar de guardar. A gente tem que aprender a gostar de guardar. Esse é o grande problema. A gente não é ensinado isso, então a gente não gosta de guardar, a gente gosta de consumir. Só que consumir é exatamente isso que a palavra fala, consumir. Você vai usar e vai sumir, e aquilo vai passar. Quando você guarda, você começa a sentir alegria de estar guardando, e aí isso vai retroalimentando esse hábito até que você não vai mais conseguir viver sem esse hábito. Então você vai sempre guardar, porque aquilo é bom, porque aquilo faz bem, porque aquilo te dá oportunidade de fazer grandes coisas. E agora saindo do investimento, vindo para a filantropia, quando você faz isso na medida que você ajuda o outro, você é alguém nesse mundo que está agindo com responsabilidade. Alguém que não está pensando só em si. Alguém que não está crescendo o seu próprio patrimônio pensando somente em si, à custa do que quer que seja, sabe? A gente precisa aprender a construir uma vida justa desde o começo. E não esperar o dia que a gente vai ficar rico, vai ter dinheiro para poder fazer essas coisas. Então, o objetivo dessa aula aqui no Filantropando é que você desenvolva isso. Desenvolva isso. Comece mês que vem. E você vai perceber uma coisa: você não vai conseguir fazer isso sem orçamento. Você precisa montar um orçamento. Você precisa montar a coisa de um jeito que fique claro quantos por cento está indo para despesa, quantos por cento você está conseguindo guardar todo mês. Então você vai ter que ter orçamento. Então, gente, é o seguinte: o brasileiro vive como? Ele vive ao Deus dará, literalmente, né? Ele vai vivendo, né? Ele, como diz um amigo meu, ele vive. Ele vai vivendo, ele não está aware, ele não está consciente da vida que ele está levando. Ele vai só levando a vida. A gente precisa mudar isso em tudo. Nós estamos falando aqui de filantropia, mas você percebe que quando a gente começa a pensar seriamente em ajudar as pessoas, a gente descobre que a gente precisa cuidar seriamente da nossa educação financeira, do nosso orçamento, da maneira como a gente usa o dinheiro. Se a gente usa o dinheiro de qualquer jeito, aí, meu amigo, você vai chorar à vontade vendo filme, você vai ver gente sofrendo, falar, puxa, não consigo fazer nada, né? Poxa, eu queria tanto ajudar. Ai, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ajudaria. Deixa de ser besta. Deixa de ser besta. É isso mesmo. Começa a se programar. Faz que vai acontecer. Faz para acontecer. Tá aí. Tá dada a faca e o queijo na sua mão.
Agora você precisa cortar, você precisa fazer acontecer. Vai lá. Te espero no próximo Filantropando. Deixa os comentários aí do que você está achando, o que você pensou, quais são suas questões. De repente, se tem uma dificuldade, aí eu posso te ajudar nos comentários, tá bom? E a gente se vê no próximo.